A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "Os bolsonaristas não voltarão ao poder enquanto eu estiver vivo", ressoa como um marco na análise política brasileira, revelando não apenas a intenção do atual governo, mas também a percepção da força e resiliência do bolsonarismo. Esta frase, carregada de significado, aponta para a complexidade da cena política nacional, onde a polarização se mantém como um elemento central. O bolsonarismo, ao contrário do que muitos previram após a derrota eleitoral de 2022, não se dissolveu. Ele se consolidou como uma corrente política robusta, que transcende a figura de seu líder original, Jair Bolsonaro. Essa corrente abrange diversos grupos políticos, militantes e até mesmo uma nova geração de líderes que se dedicam a perpetuar seu legado. Ao observar o panorama atual, fica claro que o bolsonarismo é um fenômeno multifacetado, com raízes profundas em setores conservadores da sociedade e que continua a exercer uma influência considerável no debate público. A declaração de Lula, ao ser desconstruída, oferece múltiplas interpretações. Seria uma ameaça ou um reconhecimento velado? Aparentemente, ao proferir tal frase, Lula busca não apenas desqualificar a oposição, mas também demonstra um reconhecimento indireto da força política que o bolsonarismo alcançou nos últimos anos. Esta admissão, ainda que implícita, sublinha a percepção de que o movimento não é um adversário trivial, mas uma força política com capacidade de mobilização e influência duradoura. O poder da base de apoio bolsonarista é inegável. Mesmo após a saída de Bolsonaro do poder, essa base se mantém sólida e engajada. Os eleitores do ex-presidente continuam sendo uma força fiel, representando um movimento que não se resume apenas à sua figura, mas a um conjunto de ideias, valores e narrativas que encontram profunda ressonância em diversos setores da sociedade brasileira. Essa adesão se manifesta na continuidade da influência do bolsonarismo sobre uma parte significativa do eleitorado, mobilizando-o em diferentes esferas. Um exemplo prático dessa vitalidade é o crescente protagonismo de Flávio Bolsonaro. Ele emerge como um nome cada vez mais forte dentro da perspectiva bolsonarista, sendo frequentemente apontado como um possível candidato à presidência em 2026. Sua ascensão demonstra que o movimento está se adaptando e preparando novas lideranças para o futuro. O crescimento do bolsonarismo é um fenômeno que vai além da figura de Jair Bolsonaro. A nova geração do bolsonarismo inclui filhos, aliados e outros políticos que assumem papéis de liderança no cenário político. Flávio Bolsonaro, o filho mais velho, tem ganhado destaque como um possível sucessor do pai e como uma figura central do movimento. Sua atuação no Senado e sua presença constante nos debates públicos o posicionam como uma ponte entre o legado do pai e as futuras aspirações do movimento. O fortalecimento do bolsonarismo nas bases populares e nas redes sociais é um fator crucial para sua permanência. O movimento continua forte, em parte devido ao uso eficaz das plataformas digitais para a mobilização e disseminação de suas pautas. Jair Bolsonaro foi um pioneiro na comunicação direta com seus apoiadores através dessas plataformas, estabelecendo um modelo que deixou um legado duradouro no modo de fazer política no Brasil. Essa estratégia de comunicação, baseada na proximidade e na agilidade, permitiu que o bolsonarismo mantivesse uma conexão constante com sua base, contornando a mídia tradicional e estabelecendo uma narrativa própria. As redes sociais se tornaram um campo fértil para a propagação de ideias e para a organização de movimentos de apoio, consolidando o bolsonarismo como uma força digitalmente ativa e resiliente. A retórica de Lula, ao tentar desacreditar a oposição, pode ter um impacto complexo. Ao afirmar que os bolsonaristas não retornarão ao poder, o presidente está, de fato, buscando enfraquecer a imagem política de um movimento que, apesar da derrota eleitoral, mantém uma relevância considerável. Contudo, essa postura pode ser interpretada por alguns como um sinal de desespero ou de um governo que ainda não conseguiu se desvencilhar completamente da sombra do ex-presidente Bolsonaro. A tentativa de deslegitimação, em vez de minar, pode acabar reforçando a percepção da força do adversário. Existe a possibilidade de que a retórica de Lula gere um efeito contrário ao desejado. Ao tentar desmerecer o movimento bolsonarista, o presidente pode, inadvertidamente, fortalecer ainda mais a narrativa de que Bolsonaro e seus seguidores representam uma força política que necessita ser combatida. Essa polarização, em vez de desmobilizar, tende a galvanizar ainda mais os eleitores que se opõem ao Partido dos Trabalhadores e à esquerda em geral. A constante menção e a tentativa de desqualificação do bolsonarismo acabam por mantê-lo em evidência, alimentando a percepção de que ele é uma ameaça real e, consequentemente, um movimento que merece a atenção e a defesa de seus apoiadores. A oposição, ao ser constantemente atacada, pode encontrar na figura de Lula um motor para sua própria união e mobilização.
O bolsonarismo, como movimento de longo prazo, demonstrou resiliência. Ele não desapareceu com a derrota eleitoral de 2022, mas se consolidou como uma marca de resistência política. Uma parcela significativa da população brasileira sente que as ideias defendidas por Bolsonaro, em relação a valores familiares, críticas ao sistema político tradicional e uma visão mais conservadora, ainda possuem um espaço legítimo e necessário no debate nacional. Essa percepção é crucial para entender a continuidade do movimento. Muitos eleitores não veem o bolsonarismo como um fenômeno isolado ou passageiro, mas como a expressão de princípios e anseios que persistem na sociedade. As pautas conservadoras e a defesa de uma agenda que se contrapõe às políticas de esquerda encontram eco em diversas camadas sociais, o que garante a vitalidade do movimento para além da figura de seu principal ideólogo. Além disso, o bolsonarismo não se limita estritamente à figura de Jair Bolsonaro, mas engloba outros grupos e partidos de direita que continuam a se posicionar como uma alternativa ao governo de Lula. Isso inclui figuras como Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Ambos têm explorado pautas conservadoras e mantido uma postura de oposição ao governo federal, angariando apoio de eleitores que se identificam com o espectro político da direita. A ascensão e a manutenção de popularidade desses líderes regionais demonstram que o bolsonarismo é parte de um movimento de direita mais amplo e diversificado, capaz de se manifestar por meio de diferentes figuras políticas e em distintos níveis de governo. Essa diversificação de lideranças e a manutenção de pautas conservadoras em estados-chave indicam que o movimento tem uma capacidade de adaptação e renovação que o torna um adversário político persistente e relevante no cenário nacional. A declaração de Lula, portanto, não é apenas um ataque a um indivíduo, mas um reconhecimento da persistência e da força de um movimento político complexo e multifacetado. A resistência política e o futuro das eleições de 2026 são pontos cruciais para analisar a trajetória do bolsonarismo. Esse movimento se consolidou como uma força política de longo prazo no Brasil, redefinindo o cenário eleitoral e a dinâmica das disputas de poder. A declaração de Lula, "Os bolsonaristas não voltarão ao poder enquanto eu estiver vivo", reflete não apenas uma tentativa de desqualificar seus opositores, mas também um sinal claro de que ele reconhece a força e a persistência de seu principal rival político. Essa afirmação, embora carregada de retórica, é um indicativo da seriedade com que o atual governo percebe a capacidade de mobilização e a influência contínua do bolsonarismo na sociedade brasileira. O futuro político do Brasil, portanto, depende significativamente da capacidade do bolsonarismo de manter sua coesão e de se adaptar aos novos desafios. A questão central é se o movimento, agora mais organizado e com um legado sólido, terá a capacidade de voltar ao poder em 2026. Ou, por outro lado, se o governo de Lula conseguirá consolidar sua posição no cenário político para se manter dominante, neutralizando as investidas da oposição. A resiliência demonstrada pelo bolsonarismo após a derrota eleitoral de 2022 sugere que ele não é um fenômeno passageiro, mas uma corrente ideológica com raízes profundas em parte da população. A possibilidade de Flávio Bolsonaro se tornar um candidato à presidência em 2026 exemplifica a estratégia de perpetuação do movimento. Ele, como outros líderes emergentes, representa a continuidade de uma agenda e de um estilo de comunicação que ressoam com a base eleitoral bolsonarista. A capacidade de articular essa base e de expandir sua influência será determinante para o futuro do movimento. As redes sociais, que foram um pilar fundamental na ascensão de Jair Bolsonaro, continuarão a ser um instrumento vital para a disseminação de suas ideias e para a mobilização de seus apoiadores. O uso estratégico dessas plataformas, combinado com a atuação de lideranças regionais como Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, poderá fortalecer ainda mais a presença bolsonarista no cenário político. A polarização política que se intensificou durante os últimos anos não mostra sinais de diminuição. A retórica de Lula, ao tentar deslegitimar o bolsonarismo, pode paradoxalmente alimentar essa polarização, reforçando a identidade e a resiliência dos eleitores de direita. Essa dinâmica de confronto pode inclusive ser benéfica para o bolsonarismo, ao dar-lhe um inimigo comum e uma causa para se unir. A narrativa de que o movimento é perseguido ou injustiçado pode gerar um senso de solidariedade e de resistência entre seus apoiadores, galvanizando-os para futuras disputas eleitorais. A capacidade do bolsonarismo de se reinventar e de apresentar novas lideranças será crucial. A figura de Jair Bolsonaro, embora ainda central, pode ser complementada por outros nomes que consigam atrair novos eleitores e manter a chama do movimento acesa. A diversidade de pautas, que vão desde questões econômicas até valores morais e religiosos,
Permite que o bolsonarismo dialogue com diferentes segmentos da sociedade, ampliando seu alcance e sua base de apoio. Em última análise, as eleições de 2026 serão um teste decisivo para a força e a longevidade do bolsonarismo. Se o movimento conseguir superar os desafios internos e externos e se apresentar como uma alternativa viável ao governo atual, sua volta ao poder não poderá ser descartada. A declaração de Lula, portanto, não é apenas um desejo, mas um reconhecimento de que a batalha política contra o bolsonarismo está longe de terminar. A resistência política do bolsonarismo é um fato inegável e seu impacto no futuro do Brasil será um dos temas centrais a serem observados nos próximos anos. A forma como essa resistência se manifestará e como o governo de Lula reagirá a ela definirá os rumos da política nacional.